Quando o tumor está pequeno, essa é a chance de tratamento curativo, tá? E a única chance de tratamento curativo no câncer de pulmão é quando a gente consegue operar e tirar tudo. Com algumas exceções, mas assim, uma das chances de curar é operar e retirar tudo. E aqui a gente vê que tem vários tipos de cirurgias possíveis, desde as ressecções em cunha, que a gente chama aqui em cima, tira só um pequeno fragmento quando o tumor está pequeno, até ressecções sublobares, tá? Você pode tirar um lobo inteiro do pulmão quando o tumor está um pouco maior, e por vezes pode tirar o pulmão inteiro quando o tumor acomete ali o brônquio, tá? Então essas são cirurgias que a gente faz com o intuito de curar. Isso obviamente só vai funcionar se o tumor estiver restrito a um pulmão, né? Você não pode tirar os dois pulmões, obviamente. Tá? E às vezes o gânglio também você consegue tirar, tá? Por vezes a cirurgia pode ser um pouco mais complicada, o paciente pode ser um pouco mais velhinho, ter função pulmonar ruim. Então a gente pode fazer radioterapia também com intuito curativo no pulmão, tá? Quando você tem principalmente o tumor e os gânglios comprometidos, a gente começa a pensar em fazer radioterapia, porque você teria que ter uma cirurgia muito grande, aquilo poderia dificultar a vida da pessoa depois da cirurgia, tá? E por vezes a gente faz também quimioterapia em conjunto com isso, tá? Então essas são as duas abordagens que a gente faz com o intuito curativo: a cirurgia e a rádio junto com a quimioterapia quando tem um pouco de linfonodo, mas isso próximo ao tumor, tá? Quando o tumor encontra-se dos lados do pulmão ou à distância, já tem metástase do osso, no cérebro, nesse momento a gente não tem mais possibilidade de fazer tratamento com intuito curativo, ou seja, a gente não consegue sumir com a doença de todo. Tá? Quando a doença está nessa situação, o objetivo é usar medicamentos para baixar aquela doença ao máximo, para matar uma quantidade de células tumorais e fazer aquela doença virar crônica. A gente controlar pelo maior tempo possível, com a melhor qualidade de vida possível. E a gente tem melhorado bastante nos tratamentos. Tá? Obviamente, não são tratamentos que somem com a doença de todo, mas que controlam por longos períodos e com bons sintomas. Né? A pessoa tem qualidade de vida importante com esse tipo de sintoma, de tratamento. Né? Só para a gente ter uma ideia, no passado, na década de 70, o controle variava entre 4 e 7 meses, quer dizer, era um controle bastante ruim com os medicamentos. E hoje o controle vai há muitos anos, tá? A gente está falando de muitos anos mesmo, tá? Tem paciente que vive 10 anos até, tá? E em média, vamos botar aí, dependendo da mutação, a gente pode chegar a 5 a 10 anos de controle com bastante qualidade de vida, certo? Depende da doença, obviamente, né? Cada um é de um jeito diferente. Então vamos falar um pouquinho dos remédios. Então os primeiros remédios, como eu falei antes, era a quimioterapia, e eu botei aqui um GIF, ó. Eu espero que essa animação esteja passando, para a gente entender como age a quimioterapia. Então o que a gente está vendo aqui? Em verde, os verdes são as células, né? E o vermelho é o núcleo da célula. Essa célula do meio, o que está acontecendo com ela? Ela está condensando o DNA e se multiplicando. Está vendo que no final ele puxa a metade do DNA para cada lado. Ele duplica no começo e puxa, ele vira duas células. A quimioterapia, ela age justamente atrapalhando isso que está acontecendo aqui. Ela age impedindo que a célula se replique, né? Então você tem vários remédios em câncer de pulmão que vão atacar essa parte vermelha, que é o DNA. Então são as platinas. Deixa eu parar isso aqui porque vai dar epilepsia no pessoal que está vendo. São as platinas, tá? São os principais remédios contra câncer de pulmão. E tem outros que agem nessa parte verde, que são os microtúbulos, que são Taxol, vinorelbina. Tem outros que esgotam os precursores, que são o pemetrexed, que é o Alinta, né? Tem vários remédios que interferem com a multiplicação celular. Obviamente tem um pouco de efeito colateral, porque não é só a célula tumoral que multiplica, são células normais também, tipo a imunidade, cabelo, por vezes enjoo e tudo. Mas são todos efeitos manejáveis que hoje a gente consegue controlar com tranquilidade, tá? Então vamos adiante aqui. Agora eu só quero saber como eu passo aqui. Acho que eu travei o vídeo aqui. Fomos adiante. Então aqui, deixa eu voltar um slide aqui. Então botei esses asteroides aqui por quê? Porque isso aqui era uma coisa que como a gente pensava a oncologia lá no passado, na década de 50, a gente só olhava para as células cancerígenas como se elas estivessem soltas no espaço. Né? E aí a gente tinha que atacar aquelas células como se elas fossem asteroides, né? E a gente viu em cultura de célula, isso aqui é uma imagem de cultura, né? De célula crescida no laboratório. É muito mais complexo, elas interagem entre elas, elas crescem, elas conversam. Então a gente tem que compreender um pouco dessa complexidade da célula para tentar descobrir os pontos fracos e melhorar os tratamentos. Não basta simplesmente querer matar aquela célula, a gente tem que entender como ela funciona para que a gente melhore os tratamentos. Então eu botei isso aqui, essa é uma coisa meio, uma piada que eu faço aqui com os estudantes
da pós-graduação, até nas aulas que eu dou, mas que representa bastante bem o que é o tratamento do câncer hoje, né? Acho que boa parte das pessoas já deve ter jogado esse joguinho aqui, que é o Angry Birds, né? E a ideia é pegar os passarinhos que estão aqui e jogar os passarinhos para derrubar os porquinhos aqui e tal. Então eu vou imaginar que os porquinhos são o câncer, né, em si. E os passarinhos são as armas que você tem para combater. Então o que a gente vê aqui? Você não precisa necessariamente acertar com o passarinho em cima da célula cancerígena aqui. Você pode derrubar ela daqui de cima. Você pode fazer ela rolar. Você pode impedir que o vaso sanguíneo chegue até ela. Você pode impedir que o fator de crescimento estimule aquela célula. Você pode atacar o DNA. Tem várias maneiras de atacar uma célula cancerígena que não só matando aquela célula, tá? Mesmo porque até esse Angry Birds aqui até representa de certa maneira. O tumor é heterogêneo, ele não é igual como um todo, né? As células vão se dividindo e vão acontecendo erros ao acaso. Então, um único remédio não vai funcionar. Nunca vai funcionar um único remédio porque o tumor ele é heterogêneo. Ele vai mudando ao longo do tempo. Então, você vai precisar de remédios diferentes ao longo do tempo ou combinações dele para vencer essa doença, certo? Então, o Angry Birds eu acho que é uma boa analogia do que a gente faz hoje na oncologia, que é usar armas diferentes para acertar lugares diferentes do tumor ou da interação dele com a imunidade, com os vasos sanguíneos, com os fatores de crescimento. Como a gente foi estudando mais, a gente foi vendo que, em particular, o adenocarcinoma, ele não é uma doença única, é uma doença que tem várias mutações, ele tem erros no DNA. Isso aqui, se a gente fosse pegar 100% dos tumores, a gente ia ver que 25% tem uma mutação que chama o Carras, 15% EGFR, 8% ALK, mais outras um EGFR diferente, e por aí vai. Hoje a gente já tem 7 mutações em adenocarcinoma que modificam o tratamento que a gente faz, tá? Então, quando a gente tem um tratamento, um adenocarcinoma de pulmão, não basta apenas isso. A gente tem que saber se tem mutação de algum desses alvos, porque para cada alvo específico, a gente vai ter um remédio específico, tá? Então, cada doença é diferente. Isso aqui funciona em particular, ou é mais comum, em particular com pessoas que nunca fumaram, tá? Então, a gente sabe que mesmo... Aqui eu botei uma outra representação, imagina que isso aqui é uma célula, né? Obviamente não é assim, isso aqui é só para facilitar, tá? E esses são os fatores as antenas parabólicas que eventualmente eu falo nos vídeos, né? E elas percebem os fatores de crescimento que circulam no sangue normalmente e estimulam a célula a crescer. Isso funciona assim numa célula normal. O que acontece no tumor, por vezes, é que aqui eu cortei para a gente ver a membrana, tá? Aqui estaria a membrana e aqui estaria o núcleo dentro da célula. Por vezes há defeitos nesse mecanismo de receber o sinal lá de fora e avisar para o núcleo que é para crescer. Em câncer de pulmão, boa parte deles tem um defeito nessa própria antena parabólica que recebe os sinais, que chama EGFR. Então ela está danificada. Ela não precisa mais de receber o fator de crescimento para estimular o núcleo lá dentro a crescer. Ela está com um dano que ela estimula de maneira contínua, sem parar, o núcleo a crescer. E mesmo que não haja nenhum estímulo de fora que diga para ela fazer isso. Então, os remédios bloqueiam justamente esse tipo de interação aqui, ó. Esse tipo de sinalização anômala que essas células têm. Então, a mutação significa isso, um defeito nessa parte da célula. Então, hoje já tem muitos remédios desse, tem erlotinib, gefitinib, afatinib, osimertinib, todos esses são remédios orais que você toma em comprimidos e controlam a doença por muitos anos. É uma coisa assim que antes a gente nunca ia imaginar que você ia tratar com comprimido um câncer de pulmão, tá? Existem outros mecanismos como o ALK. Então, o ALK também é um fator de crescimento importante, né? ALK, ROS1, você pode bloquear com crizotinib, ceritinib e mais recentemente o alectinib, que é um dos mais potentes, né? Diversos outros alvos ainda em estudo, BRAF, ER2, MET, RET e por aí vai. Cada vez que a gente estuda mais, a gente aprende mais e mais medicamentos vão vindo para aqueles alvos específicos. E todos eles são comprimidos, né? Você imagina que você vai tratar um câncer de pulmão com um remédio em comprimido e que vai ser melhor que a quimioterapia. Essa já é a realidade hoje da nossa prática clínica, né? E aqui o negócio é tão detalhado que esse aqui seria a representação dessa antena parabólica do GFR. Dependendo do defeito da antena parabólica, a gente tem remédios específicos, né? Então a gente tem aqui o exon 19, a deleção do 19 e mutações do exon 21 aqui, em particular L85R, são as mutações mais comuns. A gente tem 2 grupos de remédios. Para a gente, eventualmente você tem resistência de remédio através da T690, e aí você usa um outro remédio, que é o osimertinib. Então o negócio está cada vez mais detalhado, cada vez mais molecular, e sem esse tipo de análise vai ser impossível a gente tratar qualquer tipo de doença no futuro, né? Então só para ver como a gente está melhorando, que época fantástica de expansão de medicamentos a gente tem na oncologia hoje, tá?
E mais modernamente a gente tem uma outra fronteira, que eu até já falei disso, fiz até um live específico, que é a imunoterapia, né? Então a imunoterapia tem funcionado bastante para câncer de pulmão, em particular em pessoas que já fumaram. E aí vamos entender por quê. Vamos olhar essa imagem aqui, começando pelo tumor, que é essa parte aqui, ó, essas são as rosas, tá? O sistema imunológico, ele faz uma espécie de ronda no corpo da gente. Ele fica passando pelo organismo, olhando se aquelas substâncias que estão ali produzidas por aquelas células são normais, tá? E o câncer de pulmão, como ele tem muitas mutações, por vezes ele produz substâncias que são estranhas para o corpo da gente. Ele tem tantos erros que ele fabrica coisas que a imunidade percebe como sendo uma coisa externa, uma bactéria, um vírus, qualquer coisa diferente, tá? Então essa célula, que é a célula dendrítica, percebe esse antígeno, essa substância estranha no tumor, e aí caminha, leva essa substância até o linfonodo, né, que são os gânglios de defesa, onde ficam as células T, né? Então é como se a célula dendrítica fosse como se chama isso? O vigilante, que fica procurando por coisas estranhas. Quando ele acha alguma coisa estranha, ele leva lá para o quartel-general, que é essa célula aqui, a célula T, é o grande maestro do quartel-general, né? Ele é o general da defesa ali. Ele coordena todo o ataque, tá? Então ele percebe aquela substância, ele fala, realmente, essa é uma substância estranha. E aí ele treina as células T efetivas, né? Que são soldados efetivamente, que saem do linfonodo e vão atacar aquela substância estranha, né? Isso funciona para uma bactéria, para um vírus, para qualquer tipo de coisa que o corpo julgue estranha, e também funciona como para tumores, né? O que os remédios fazem é estimular essa apresentação de antígeno, fazer com que esse vigilante apresente mais efetivamente as substâncias estranhas para o general, tá? E isso aqui são os remédios da classe do anti-CTLA4. Hoje a gente tem o ipilimumab, que é o Yervoy, né, aprovado. E tem um outro mecanismo, que é o mecanismo de impedir a desativação da célula efetiva, a desativação do soldado. O soldado, quando ele ataca um inimigo, ele ataca e depois ele tem que descansar. Ele não pode ficar atacando tudo, porque senão você tem outra imunidade. Então existe uma molécula que chama PD-1 e PDL-1. PD-1 é uma molécula de liga e desliga, que está nessa célula efetiva, que é o soldado, né? Então depois que ele ataca a bactéria, o tumor, o que quer que seja, esse PDL-1, aliás, o PD-1 desliga, tá? Só que o que o tumor faz por vezes? Ele tem o botão de desligar. Então quando a célula chega para atacá-lo, ele desliga a célula cancerígena, a célula do sistema imunológico. Um tumor ele consegue desligar a imunidade. Então os remédios que estão da classe do PD-1 e do PDL-1, que é o nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, tá? Eles bloqueiam esse botão, eles travam o botão na posição de ataque o tempo todo, certo? Então essa é uma fronteira importante no tratamento de câncer de pulmão. Aqui só para mostrar mutações. Quanto mais mutações, mais ele funciona. A gente vê que melanoma e câncer de pulmão são as doenças que mais têm mutação, então é super efetivo nessas duas doenças, tá? Em geral a gente está usando agora para doença espalhada, que a gente chama de doença metastática. Já tem alguns remédios que podem ser usados, um remédio na realidade, que é o pembrolizumab, que pode ser usado de cara, se a pessoa tiver um PDL1, enfim. A gente tem que pesquisar umas características moleculares, tá? E para todas as pessoas em segunda linha, né? Então é uma coisa que veio para ficar e está sendo bastante bom em vários tipos de tumor, né?